Olá, nós aqui novamente para fazer um convite a você, sua família, que está seus amigos, para juntos fazermos o culto de louvor e adoração a Deus, quando estaremos orando juntos e meditando numa porção bíblica, uma palavra de Deus para nós nesta ocasião. Quero te convidar para orar juntamente comigo. Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos pela oportunidade que temos mais uma vez de adentrarmos a sua doce presença, pelos gloriosos méritos de Cristo Jesus, o Senhor. Nós adoramos ao Senhor, Pai, com estes que se reúnem na sala da sua casa, diante do seu televisor, do seu aparelho de celular, para juntos cultuarmos ao Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe a sua igreja, abençoe o seu povo, guarde as nossas vidas, receba o nosso culto, a nossa adoração que oferecemos a Ti nesta noite. Somos agradecidos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e em nosso favor. Obrigado, Deus. Fale aos nossos corações, nós nos abrimos e nos rendemos a Ti. Pertencemos ao Senhor, para a glória e louvor do Seu nome. Amém. Amados irmãos, conforme alguns dias atrás nós havíamos proposto estudar a carta aos Filipenses, o que fizemos numa quarta antes de começarmos essa restrição, presença dos irmãos reunidos no templo, fizemos apenas uma introdução singela e rápida. Eu gostaria de convidar a você para voltar nesta noite a refletirmos naquilo que nós já propusemos, já começamos a fazer, que é a carta aos Filipenses. Para facilitar a compreensão e a lembrança daqueles que participaram naquela noite, eu volto a destacar alguns pontos que marcamos, que falamos naquele dia, para que você possa, assim, fazer uma conexão e assim prosseguirmos naquilo que temos para este momento, para esta noite. Carta aos Filipenses, há um consenso de que ela foi escrita por Paulo. Paulo é o autor da mesma. Ele estava em uma prisão em Roma quando escreve essa carta à igreja que estava na cidade de Filipos, por isso a razão do nome, Filipenses. O tema central dessa carta, se vocês observarem, ele destaca, ele chama a atenção da igreja para uma vida de alegria. Então o tema dessa carta é a alegria. No capítulo 1 nós encontramos uma divisão em que, ao estudar esse capítulo, nós podemos dividir ele em duas partes. Do primeiro versículo ao versículo 11, nós faremos um estudo, e do restante do mesmo será estudado em uma segunda oportunidade. É bom destacarmos que a carta à igreja aos Filipenses, ela parece ser uma igreja do coração de Paulo, uma igreja que ele tem por ela um carinho, fica evidente na sua fala que ele a ama de uma forma diferente, profunda. Embora a implantação da igreja nesta cidade tenha se dado de forma muito sofredora para o apóstolo, aqueles que já leram o capítulo 16 do livro de Atos hão de recordar, se caso você tenha a oportunidade, abra sua Bíblia no capítulo 16 e releiam. Quando Paulo viaja com sua equipe missionária, inclusive levando consigo Timóteo, ele chega na cidade de Filipos pela primeira vez para pregar a palavra, para pregar o evangelho. O texto nos conta que, em um sábado, ele sai em busca de um lugar para orar. E aqui ele já nos ensina algumas verdades que nós, os pastores, e que nós, os líderes, todos aqueles que proclamam a mensagem do evangelho, ele precisa manter uma vida de oração, precisa ter a preocupação de
manter uma vida nutrida pela oração. Não apenas nesses momentos de crise a igreja deve voltar para a oração. A igreja deve orar constantemente. Interessante que ao sair em busca de um lugar para orar, o texto nos diz que ele sai porta fora da cidade, vai às margens de um rio. Chegando lá, ele encontra um grupo de mulheres para quem Paulo começa a pregar o Evangelho. É interessante observar que algumas verdades esse texto nos mostra. Estou falando do capítulo 16 do livro de Atos. Lucas nos traz esse registro. Quando essas mulheres ouvem a mensagem que Paulo prega, ou está a pregar, a Bíblia nos diz que Deus abriu o coração de Lídia para crer no que Paulo pregava. Amados, aqui nós, os pastores, os líderes, os pregadores do Evangelho, precisamos aprender essa verdade. A tarefa de pregar é nossa, é minha, é sua, é de todos nós, é da igreja. Mas somente Deus tem o poder de converter os corações. Se Deus não trabalhar no coração das pessoas, o nosso trabalho se torna em vão. Por isso precisamos ter uma vida dedicada à oração. Assim fará com que o nosso trabalho seja feito por meio de uma parceria entre nós e Deus. Nós pregamos e Deus toca os corações. Interessante. Isso nos ensina também que, principalmente para os dias atuais, quando nós, os pastores, os líderes, estamos com uma grande preocupação em tornar o nosso trabalho próspero, às vezes até esquecendo de que o fruto do nosso trabalho, ele acontece quando Deus está trabalhando conosco. Vemos isso na conversão de Lídia. E essa nossa tentativa de fazer com que o nosso trabalho prospere sem o trabalhar de Deus, tem resultado ou pode resultar no que nós vemos na atualidade. Nós vemos igrejas cheias, nós até conseguimos atrair um grande número de pessoas para dentro dos nossos templos, mas só nós não conseguimos produzir a igreja, porque a igreja é fruto do trabalhar de Deus no coração das pessoas. Só Deus produz igreja. Nós, os pastores e líderes, precisamos ter esta consciência. Nós trabalhamos, mas o Espírito é quem convence as pessoas. Igreja é fruto do sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. Portanto, amados, resgatemos essa consciência. Trabalhemos, evitemos as nossas mãos de obra, mas dependemos do operar de Deus no coração das pessoas. Uma outra grande verdade que a missão de Paulo na cidade de Filipos nos ensina é que o Evangelho é uma mensagem para todas as classes. Ele não é uma verdade, uma mensagem para uma classe sequer apenas. Vemos que Paulo prega Lídia. Quem era Lídia? O texto nos mostra que Lídia era uma comerciante, por certo uma empresária bem-sucedida, vendedora de púrpura, um produto raro e caro daquela época. Lídia ouve e crê na mensagem que Paulo está pregando. Logo dias depois, Paulo continua pregando e nós vamos encontrar a conversão e a libertação de uma moça escrava e oprimida por espíritos malignos. O texto nos diz que aquela moça ou aquele demônio todos os dias seguia Paulo e a sua equipe, que dirigia para o local de oração, atormentando-os, perseguindo, falando coisas sem nexo. Paulo volta-se para aquela moça, repreende o espírito maligno que nela estava e ela fica liberta. Aquela moça é salva. Por causa deste milagre, uma grande perseguição levanta-se contra os apóstolos, ou o apóstolo e a sua equipe. Acusações são feitas, eles são levados a julgamento, condenam-os e levam-os à prisão. Amados, eles estavam presos, mas a palavra estava livre.
a alma daqueles homens era livre. Presos, eles continuavam adorando a Deus, cantando louvores e ministrando a palavra dentro da prisão. E aconteceu aquilo que todos nós sabemos: uma madrugada fria, escura, um terremoto abala os alicerces da prisão. E nenhum deles fogem ou saem da prisão. O carcereiro aflito, pensando que todos tinham fugido e ele haveria de responder, por seu descuido, estava por certo dormindo, ele tenta tirar a sua própria vida. E Paulo chama a sua atenção dizendo: olha, não faça tal, porque todos nós estamos aqui. Aquele homem tira Paulo e Silas para fora, com as suas costas feridas pelos açoites que haviam sofrido, e ele pergunta para aquele homem: o que farei para também encontrar a salvação? A Bíblia nos diz que Paulo prega o Evangelho, ele é levado para a casa daquele carcereiro, prega o Evangelho para ele e sua família, e todos eles convertem a Jesus. Aqui está a universalidade do Evangelho. Uma empresária se converte, uma escrava se converte, um funcionário público também recebe a mensagem do Evangelho e recebe Jesus como Salvador da sua alma. O Evangelho é para todos aqueles que nele vier a crer. E é nesse contexto que nasce a igreja a que nós chamamos de aos Filipenses, a quem Paulo escreve essa carta. No capítulo 1, a partir do verso 3, o tema dessa primeira parte do capítulo 1 é comunhão, pois ela descreve a relação que havia entre Paulo e esta igreja. Destacaremos aqui 3 níveis de comunhão, ou da comunhão que havia entre Paulo e a igreja aos Filipenses, ou a igreja de Filipos. Primeiro, vejamos como está escrito. No capítulo 1, no versículo de número 3, está escrito assim: dou graças ao meu Deus por tudo que me recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplica por todos vós em todas as minhas orações. Primeiro, a comunhão de Paulo com a igreja e vice-versa era tão profunda, o amor de ambos uns para com os outros era tão puro e grande. Paulo tinha a igreja de Filipos em sua memória. Ele, apesar de estar preso, ele distante, ausente, não estavam congregando juntos no mesmo espaço, no mesmo templo. No entanto, a comunhão era viva. Essa palavra é oportuna para nós neste momento, quando não estamos podendo também reunir nos nossos templos, cantar juntos, o que é muito bom, mas não é o mais necessário. Aqui nós vemos exemplo. Apesar da distância, eles estavam, ou eles viviam em comunhão. Nós às vezes confundimos união com reunião. O fato de não estarmos reunindo não significa que nós não tenhamos unidade ou não sejamos unidos. Tenhamos sim comunhão. Comunhão é quando as pessoas têm algo em comum. E eles tinham, apesar de distante. Paulo preso, eles livres. Eles tinham em comum a salvação de Cristo Jesus. Mas ele trazia esta igreja em sua memória, dizendo: olha, eu dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Ou seja, esta igreja estava sempre na memória do apóstolo. Ele estava sempre recordando e lembrando dela. Lembrando não porque havia sofrido quando lá estivera, mas ele estava lembrando com ação de graças, dizendo que, e fazia isso sempre com muita alegria, súplicas diante de Deus em favor desta igreja. E ele apresenta a razão por quê. Porque este povo, esta igreja, havia desde o primeiro dia que ele entra na cidade de Filipos, eles o abraça e participa com ele no seu ministério. Eles contribuem para patrocinar o ministério
deste homem, para que ele pudesse continuar fazendo e cumprindo a missão para a qual ele foi chamado, que era de pregar o evangelho aos gentios. Então ele é agradecido a esta igreja. Irmãos, que bom encontrar uma relação de pastor e igreja tal qual esta. Às vezes não é assim que nós vemos ou temos visto. Há sempre um conflito, há sempre uma queixa. Quando não é o pastor contra a igreja contra o pastor. E assim vai. Aqui nós encontramos Paulo trazendo a igreja em sua memória, mas trazendo com uma memória de alegria, de gratidão, que o levava diante de Deus a interceder em favor desta igreja, porque, apesar da distância, eles participavam do ministério deste homem, sempre de forma ativa. Em segundo lugar, Paulo não apenas trazia esta igreja em sua memória. No versículo 7, vai nos dizer que Paulo trazia eles em seu coração. Vejamos como está escrito. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas ou na minha defesa e confirmação do evangelho. Ou seja, Paulo não apenas recordava, mas ele trazia no coração. O que isso significa? Fala do seu amor para com esse povo. Porque uma coisa é recordar e outra coisa é amar. Eu posso recordar de alguém porque eu não tenho um sentimento de amor. Mas ele recordava daqueles a quem ou com quem ele desfrutava de uma relação de amor profícuo e profundo. Trago-os no meu coração. Esta afirmação nos faz lembrar do sacerdócio da antiga aliança. Livro de Levítico, nós vamos encontrar o estabelecimento do tabernáculo, do templo, dos seus móveis, dos seus utensílios, do sacerdote com suas vestes. Se vocês retornarem lá, nós vamos perceber que o sacerdote, quando eles vestiam a sua vestimenta para oficiar no tabernáculo, no templo, desincumbir realizar o seu ofício, no peito, na vestimenta, tinha uma faixa de ouro que ali trazia o nome das 12 tribos de Israel. Isso fala do amor daquele que ministra para com aqueles por quem ele está a ministrar. Trazia no peito sinal de amor. Então Paulo está dizendo aqui, fazendo um paralelo, não mais um simbolismo. Ele está dizendo, eu trago vocês no meu coração. Ou seja, eu não me esqueço de vocês, porque eu amo esta igreja. O que precisa de fato haver na relação da igreja, pastores e igreja, né? Uma relação de amor. Pastor trazer de fato a igreja no coração. E isso nos leva a nos entregar por ela, a buscar oferecer o nosso melhor em favor da mesma, inclusive trabalhar para proteger, porque um dos papéis, uma das funções do pastor é proteger o rebanho. Esta é uma da função do pastor. Quando nós lemos o Salmo 23, o salmista ali descreve, dizendo da paz que há no coração da ovelha, em saber que o pastor está por perto. Porque a presença do pastor traz segurança. Ela sente-se protegida e segura. Porque o pastor é uma figura que protege. Nós não podemos, queridos irmãos, pastores e amigos, nos omitir dessa nossa missão, dessa nossa tarefa, de proteger aqueles a quem Cristo nos constituiu pastores. Eles precisam do nosso cuidado. E tem mais uma verdade que é direito seu, igreja. Você tem o direito do pastor trabalhar para te dar o alimento. É função, é missão do pastor alimentar o rebanho, a quem ele ama, a quem o sumo pastor ama, que é o sumo pastor que é Cristo. O pastor precisa trabalhar para alimentar bem as ovelhas. E o alimento das ovelhas é a palavra. O pastor precisa se esmerar
buscar, de forma clara e profunda, trazer a palavra para alimentar o coração das ovelhas. Nestes momentos de turbulências da vida, o que a igreja precisa é da palavra. Palavra que traz paz ao coração. É a palavra que traz garantia. É a palavra que traz firmeza à fé. Nós não devemos nos ocupar com aquilo que a mídia nos diz, que aquilo que está em evidência na sociedade atual. Nós precisamos manter firmados e confiantes naquilo que a palavra nos diz. Para isso precisamos conhecê-la. E aí o trabalho é meu como pastor, é de cada um de nós como pastor, pois é uma missão que nos foi confiada e da qual nós seremos cobrados. Em terceiro e último lugar, Paulo vai dizer que ele trazia esta igreja em suas orações. Em primeiro lugar, ele traz na memória. Em segundo lugar, ele a traz em seu coração. Em terceiro lugar, ele a tem ou a traz em suas orações. Vejamos o que diz o versículo número 9. E também faço esta oração, que o vosso amor abunde mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Aqui está. Paulo traz a igreja em suas orações. É responsabilidade do líder, é responsabilidade dos líderes, é responsabilidade do pastor orar pela sua igreja. Agora, o que me chama a atenção é que a oração de Paulo, ela tem um objetivo, e um objetivo claro. A igreja de Filipos, em Filipos, era uma igreja pobre. Se nós lermos o capítulo 8 da segunda carta aos Coríntios, Paulo vai mencionar esta igreja, a igreja de Filipos, como sendo uma igreja financeiramente pobre. No entanto, a oração do apóstolo não é para que esta igreja se tornasse uma igreja próspera. Não é para que esta igreja tivesse portas abertas na sociedade, seus negócios tornassem lucrativos e que ela saísse daquela situação de pobreza que ela se encontrava. Parece que Paulo ignora esta realidade. A igreja em Filipos sofria perseguições, as mesmas perseguições que o apóstolo sofreu quando da sua implantação, os irmãos continuavam sofrendo ali. Paulo também não ocupa o seu tempo orando, ou pelo menos ele não descreve aqui, que a sua oração ela vinha no sentido de que as perseguições cessassem, de que os problemas findassem, de que todas as turbulências pelas quais a igreja passava naquela cidade fosse colocado um ponto final. Não. Vejamos o que o texto nos diz. Ele diz que o motivo da sua oração em favor desta igreja, primeiro, tinha como finalidade que o amor do coração daquele povo fosse aumentado. Ou seja, era uma igreja amorosa, mas se tratando de ser humano, nós não somos perfeitos. Não há nada bom que não possa ficar melhor. Paulo está orando para que o amor do coração daquele povo aumente mais e mais, mas que aumente em um pleno conhecimento, dando a eles a plena percepção, ou seja, Paulo está orando para que eles tenham amor, para que eles tenham conhecimento e plena percepção, ou seja, para que a mente desse povo seja aberta, não apenas o coração para amar, mas amar com entendimento, com compreensão, para serem capazes de perceberem as coisas. Amados, o cristianismo, ser cristão, não é ser ignorante, não é ser isolado, alheio.
Pelo contrário, é ser uma pessoa capaz de perceber aquilo que as pessoas comuns são incapazes de conhecer ou perceber. E Paulo está orando para que Deus dê a esta igreja sensibilidade, capacidade de amar, mas que eles tenham a sua capacidade perceptiva aumentada, para que depois de tudo isso, eles possam fazer julgamento das coisas. Veja no verso 10, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo Jesus. Ou seja, somente uma igreja, somente um povo que ama, que conhece de modo pleno e abundante a verdade e Deus, que é a verdade, eles têm condições de fazer julgamentos. Em outro momento, o apóstolo Paulo vai orientar desta feita a igreja em Coríntios e dizer que as pessoas espirituais julgam tudo, e de ninguém ela é julgada. É para isso que ele está orando a Deus em favor da igreja na cidade de Filipos, que ela não apenas fosse uma igreja capaz de amar, ela já era uma igreja amorosa, e ele está orando para que o seu amor aumente, mas ele está orando para que ela tenha entendimento, que ela não seja uma igreja cega, uma igreja manipulada, uma igreja capaz de ir atrás, seguir a todos aqueles que se dissessem cristãos ou pregadores no seu contexto. Acredito que esta seja uma real necessidade da igreja de nossos dias. E é responsabilidade minha, é responsabilidade nossa como pastores e líderes, ministrar a palavra, amar a igreja, orar por ela, para que ela cresça no amor a Deus, mas para que ela cresça no conhecimento de Deus, para que ela tenha capacidade perceptiva e só assim ela poder compreender o contexto em que ela está inserida e se conduzir de maneira isenta, caminhando de cabeça erguida, olhando para o alvo que é Cristo, autor e consumador da nossa fé. Uma igreja, não uma igreja menina, uma igreja infantil, que se deixa manipular, que vai à volta, que é conduzida e levada por todos os ventos de doutrina que surgem. Uma igreja que tem como fundamento a verdade, mas a verdade bíblica. Eu desafio você a continuarmos orando para que Deus faça de nós esta igreja, uma igreja madura, uma igreja com entendimento, uma igreja que tenha os seus olhos focados em Cristo e os seus pés alicerçados no fundamento que é a sua palavra, a sua verdade. Eu te convido para continuarmos orando e buscando atingir esse nível de conhecimento para nos tornarmos essa igreja que não seja molestada pelos ventos, pelas falsas doutrinas, pelos falsos profetas, pelos falsos mestres. Cristo continua sendo alvo e a sua palavra continua sendo a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos. Deixemos-nos guiar por ela. Ela nos conduzirá para o alvo, que é Deus, que é Cristo, o Senhor das nossas vidas. Que Deus em Cristo abençoe a todos nós. Permaneçamos firmes, inabaláveis, a despeito do que esteja acontecendo ou do que vem acontecer. Nós estamos alicerçados numa verdade imutável. E imutável é aquele que nos fez a promessa. Ele não volta atrás. Ele não desiste. Ele é fiel. Ele fará cumprir em nós, por nós e através de nós aquilo que Ele nos prometeu. Portanto, fiquemos firmes. Os dias são maus. Esse mundo já é no maligno.
Mas ele nos advertiu antes de subir ao céu, dizendo: olha, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nos advertiu dizendo que no mundo nós teríamos aflições, mas isso não seria motivo de pânico ou desespero para nenhum de nós. Continuemos firmes, guardando a sua palavra em nossos corações, pois ela fará com que nós evitemos de pecar contra o Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês, um abraço, que a paz do Senhor permaneça em vossos corações e aguardemos até que as coisas voltem ao normal, que nós tenhamos a liberdade de voltar a congregar, reunirmos. Faz saudade, mas neste momento nós precisamos cumprir as restrições que nos são impostas em benefício de nós mesmos e daqueles a quem nós amamos. Deus abençoe, muito obrigado, fique com essa palavra e guarde aí em seu coração. Um abraço a todos, até uma outra oportunidade.